Fala galera, meu nome é Doc Valdívia e sejam bem-vindos ao The One TV. E hoje, aproveitando o embalo que foi o nosso último sucesso, que foi o filme de faroeste, a gente chega com o filme de faroeste recomendações number 2. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar assistindo nosso vídeo. Estamos tendo aí grandes visualizações em pouco tempo nesse vídeo e foi uma grande surpresa, porque a gente não imaginava que fosse fazer tanto sucesso assim e está fazendo. Então, em homenagem a todos vocês que estão prestigiando esse trabalho, estaremos fazendo então uma nova lista de recomendação. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero mais uma vez agradecer vocês aí por estarem assistindo nossos vídeos. Se inscrevam em nosso canal, ajudem-nos com essa grande missão. A gente está tendo muita visualização e de poucos inscritos, né? Então a gente tem agora a chance de fazer justamente o contrário. Todo mundo que está assistindo os vídeos e não está se inscrevendo, se inscrever e dar uma força para o canal, beleza? E para evitar confusões, que nem da vez passada o loirinho quase mandou bala na gente. Escreveu, não leu, o pau comeu. Vamos fazer uma lista um pouco mais clássica. E a gente quer agradecer a Maite Vieira, nossa parceira aí do canal. A gente vai deixar aqui na nossa descrição o link para o Instagram dela. Então, muitos vídeos aqui foram ela inclusive que sugeriu. E a gente vai começar com um grande clássico que é Era Uma Vez no Oeste. É um filme de 1968, dirigido pelo lendário Sergio Leone, onde nós tínhamos no elenco Henry Fonda, Charles Bronson e outras grandes estrelas da época. Nesse filme, uma família é assassinada por um matador profissional, só que ninguém sabia que o patriarca tinha se casado com uma moça de Nova York que chega ali naquela região erma, toda abandonada do Velho Oeste, cheia de índio e cheio de sujeira e cheio de tifo, tétano e mais que pode imaginar, e começa então uma grande confusão onde esta senhora jovem viúva, interpretada por Cláudia Cardinale, começa a ser protegida por um pistoleiro chamado O Gaita, né, o grande Charles Bronson, que vai tentar salvar a vida dessa mulher, enquanto o grande vilão da história, interpretado por Henry Fonda, né, no seu papel do Frank, tenta acabar com a vida dela. É um filme sensacional, é um dos maiores filmes de faroeste que o pessoal geralmente comenta. Não tem um fórum, um local que não escutem alguma coisa do gênero falando que é um filme icônico, clássico e sensacional. Se você nunca assistiu nada de filme de faroeste, começa por ele, que vai ser muito legal de assistir. Até tem uma trivia aqui para vocês. A tomada de cena, quando a Cláudia Cardinale chega na cidade, é a mesma tomada que foi feita em De Volta para o Futuro 3. Então, quando o Marty McFly chega em Hill Valley, que a câmera começa a subir a partir daquele ponto da estação de trem e vai dando aquela panorâmica da cidade, você vai ver a mesma tomada neste filme Era Uma Vez no Oeste. Então, você vê como que ele é uma referência e traz muita coisa boa para o cinema depois nas próximas décadas. Continuando, o próximo filme da lista é Trinity, Ainda É Meu Nome, um filme da década de 70, foi feito exatamente no ano de 1970, dirigido por Enzo Barboni, com a dupla inesquecível Terence Hill e Bud Spencer. Inclusive, eu assisti muitos filmes dessa dupla sensacional, então é uma coisa que remete muito à nostalgia quando a gente fala dessa dupla de trapalhões. Nesse filme, os dois são dois irmãos. A gente tem o Bud Spencer interpretando o Bambino, que é o irmão mais velho dos dois, tentando fazer com que o Trinity se torne um bom fora da lei e um bom ladrão de cavalos. Trinity interpretado pelo Terence Hill. Só que lógico que os planos começam a dar errado, né? E como todo filme dessa dupla acaba gerando um monte de situações cômicas, embaraçosas e algumas confusões, e vai rolando treta pra cá e pra lá, e o que acontece no fim das contas? Uma gangue de fora da lei, disfarçados ali de missionários mormons, acaba provocando ali um monte de problemas na região, e os dois irmãos acabam se obrigando a enfrentá-los e colocar o Velho Oeste no padrão de segurança impecável e clássica de filmes de western. E o próximo filme da lista, a gente está falando de Sete Homens e um Destino, o primeiro, né? O primeiro lá de 1960, que foi dirigido por John Sturges, com o Eli Wallach, Yul Brynner,
o grande Steve McQueen e outros astros sensacionais da época. Nesse filme, a gente tem aquela velha temática do western, né? Os pistoleiros estão lá tocando horror, estão querendo aprontar e não sei o que, e surgem forças sobrenaturais que enfrentam esses vilões. E nesse filme é exatamente a mesma coisa. Depois de muitos moradores de um vilarejo mexicano sofrerem na mão do pistoleiro Calveira e seu bando de capangas, eles perdem a paciência e vão atrás de alguém que possa resolver esse problema. Então, nesse meio tempo, eles encontram primeiro um pistoleiro, depois outro que vai montando um bandinho, pipipi, e de repente a gente tem 7 caras para enfrentar toda aquela gangue suja e fedida de Calveira, né? Porque lembrando que a gente está falando da Velho Oeste, não tinha desodorante, os métodos sanitários na época não eram muito bons, né? Então, continuando a situação, então, juntando esse grupo de 7 pessoas, eles vão partir então para pauleira, e é tiro, é explosão, e não sei o que, e é sangue, e vai para lá e para cá, e não sei o que, e acaba como filme. Acaba com todos felizes e contentes ao pôr do sol? Não sei, né? Assistam o filme e depois vocês colocam aqui na descrição o que vocês acharam de 7 Homens e um Destino. Esse filme, inclusive, teve um remake agora em 2016, dirigido por Antoine Fuqua, com Denzel Washington e o Chris Pratt, que hoje em dia todo mundo ama ou odeia ele, né? Não vamos entrar no mérito por que disso, mas é um filme muito bacana e existe uma certa polêmica até sobre qual dos filmes é melhor, né? Por quê? Porque por mais que o Sete Homens e Destino original ele tenha toda aquela temática, tenha trazido o gênero western para cima, juntamente com outros filmes, como por exemplo o Era Uma Vez no Oeste, esse remake, essa nova leva desse filme acabou desenvolvendo um pouco mais alguns personagens. Então, alguns críticos apontam como sendo de 2016 melhor que o filme antigo. Eu, pessoalmente, acho que o antigo ainda é melhor, né? Mas, de novo, é uma coisa que não vale muito a pena a gente começar a entrar em discussão, até porque é gosto, né? A gente está falando de filmes que criaram uma geração inteira apaixonada em cima deles. E a gente não vai mexer com essas forças, porque realmente daí é pisar no próprio ego, no respeito dessas pessoas que amam tanto os filmes de western, né? Mas aí, será que vale a pena a gente fazer uma análise, de repente, ou de 60 ou de 2016? Contem pra gente, qualquer coisa faremos então uma avaliação aí, ponto por ponto desses filmes, e a gente vai chegar depois num veredito. O próximo filme tem um nome engraçado, né? As traduções brasileiras sempre complicando a vida de todo mundo. E eu, pessoalmente, se fosse pelo nome do filme, eu não assistiria. Mas, enfim, né? Estamos falando de Os Brutos Também Amam, de 1953. Esse filme foi dirigido por George Stevens, com Alan Ladd, o eterno Jack Palance, Jean Arthur e outras grandes estrelas. Nessa história, o pistoleiro forasteiro Shane, interpretado por Alan Ladd, chega a um pequeno vilarejo no Wyoming. Então ele tenta começar uma vida mais tranquila, porque ele já tem um histórico já bem negativo, e tá tentando se acertar, e tá tudo começando a entrar nos eixos, quando o que acontece? Treta, né? Rola confusão quando ele é obrigado a voltar à ativa por conta de um barão do gado extremamente cruel, corrupto e o mais nojento do Velho Oeste possível. De novo, né? Os grandes vilões do Velho Oeste sendo a escória da escória da escória. Esse filme é considerado uma das obras-primas do western, inclusive ele teve indicações para o Oscar, ele ganhou prêmios, mas muitos críticos, de novo, né, já partem falando que ele é superestimado. De novo, a gente entra naquela discussão besta se realmente é ou não é. Se o filme é tão superestimado assim, como é que ele foi indicado para tantas coisas, né? Inclusive o Oscar de direção aí de fotografia colorida foi dele naquela época. E realmente é um filme bacana, ele vale bastante a pena assistir, está entre nossos filmes recomendados clássicos de faroeste. E o próximo da lista, gente, esse filme é bacana, muito bacana. A gente está falando de Rastros de Ódio, de 1956, dirigido por John Ford, com o icônico John Wayne, Jeffrey Hunter, Natalie Wood e outros atores e atrizes. Nessa história, o veterano da Guerra Civil Ethan Edwards, interpretado aí pelo nosso John Wayne, chega à casa do irmão no Texas um dia antes de rolar uma confusão e eles acabaram serem mortos por Comanches. A família do veterano é destruída e, para piorar a situação, as crianças, as 2 filhas, são sequestradas. Ele entra, então, numa pilha de resgate, onde ele pega
um mestiço indígena, também um mestiço Comanche, que é interpretado por Jeffrey Hunter, e então sai numa busca implacável atrás dos Comanches que levaram as meninas. É um filme pesado, né, bem pesado, por sinal, realmente assim é algo bem incômodo. A temática também já é um pouco mais densa, mas é um dos filmes que valem muito a pena assistir justamente pela atuação do próprio John Wayne e das pessoas que aparecem ali junto com ele, estrelando esse grande clássico do western americano. E o Bonus Round? Esse filme não é tão antigo, mas é considerado também um clássico por nós aqui. A gente está falando de Os Imperdoáveis, dirigido pelo Mega Master Blaster, grande mestre Clint Eastwood, onde ele também aparece no filme ao lado de Gene Hackman e Morgan Freeman. Deus! Agora em outro papel. Nesse filme, o aposentado pistoleiro Bill Money, interpretado pelo Eastwood, ele volta à ação quando ele recebe a proposta de 1.000 doletas. Para quê? Para encher alguém de azeitona. Se a gente vai colocar aí o personagem de Bill Money atrás de uns caras que mutilaram o rosto de uma mulher e no fim das contas rola tiro e porrada e não sei o que, e estresse de novo, tentando colocar ordem nesse velho oeste maldoso. E ele acaba topando com quem? Com a grande Lei, interpretada por Gene Hackman. É um filme sensacional também, a fotografia dele é impecável, trilha sonora bacana, vale muito a pena assistir esse vídeo. E também, já adiantando para vocês, normalmente a gente coloca notas para esses filmes nas nossas recomendações. Vocês viram? Não tem nenhuma nota, porque é tudo filme que nós consideramos nota 10. Vale muito a pena assistir. Essa lista ficou, na minha opinião, lógico, sensacional, e é por isso que a gente está recomendando para vocês. E deste modo, eu encerro o vídeo de hoje agradecendo vocês aí por estarem nos assistindo, por terem chegado até aqui. Se inscrevam no nosso canal, isso vai dar muita ajuda pra gente, vai nos motivar a fazer mais vídeos. Deixaremos aqui na descrição também alguns produtinhos dos nossos afiliados da Amazon, bem como o Instagram da nossa parceira Maite Vieira. E eu vejo vocês no próximo vídeo, parceiro! Até mais, tchau, tchau!